97.9 UEL-FM, dando início a mais um Story Album que traz a referência, a preferência, a obra. O que conduz é o fio condutor que traz a emoção, a condição, a relevância das pessoas com relação às suas escolhas. Hoje, mais uma vez, um figura aí, o obelisco da cidade aí, que vem falar, eu já falei isso pra você lá atrás, que vem falar um pouquinho da sua preferência com obra, da sua preferência com a instituição que ele vem falar hoje. Pega ali pra mim, por favor. Qualquer um dos dois. Que seria essa banda aqui, chamada Kiss. Hoje, mais uma vez, vai pra cá, enquadra aqui, Adriano Fiore, direto do Story Album, segunda temporada. Valeu, obrigado mais uma vez. Opa, eu que agradeço. E aí? Posso falar ou não posso, João? Deve falar. Vive dando bronca aqui, que ele manda aqui pelo jeito é ele. É João, né? Por que Kiss Destroyer? E onde que vem essa ligação sua e Kiss? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar bem público, viu, João? Público, entre nós aqui, que era para eu ser o zerinho desse programa, lembra, né? Era para eu ser o zerinho. Aí eu falei, não, eu quero ser nem o primeiro, o zerinho. Aí a culpa é minha. Aí agora a gente já está no 1200, não sei quanto, né? Programa. Aí vamos falar do Kiss. Acho que ninguém quis o Kiss, né? Ninguém quis o Kiss. Mas o Kiss é uma banda que todo mundo conhece. E antes do Kiss, eu queria falar o seguinte. Geralmente quando as pessoas perguntam assim, qual que é a tua banda preferida? Fala qualquer um, né? Sim. Mas eu já digo, qual das 100? Porque, qual a banda preferida? Tem mais de 100. No caso do disco, ainda é mais fácil. Porque tem muita banda, mesmo que a gente goste, que não tem tanto. A maioria, a gente gosta mais de um, de dois, três discos, mas eles não conseguem, né? Sim. Então, no caso do Kiss, esse aqui, né? De que ano que foi gravado de janeiro a fevereiro de 1976. Foi logo depois do Kiss Alive One. E esse disco tem uma história atrás, eles sumiram. Muito interessante porque, vamos falar nessa época que eu ouvi, ele foi gravado, foi criado em 76 o disco. Sim. Só que eu morava em Curitiba, 79 e 80. Então, eu nasci em 64, eu devia ter o quê? 64, na 79, 13? Então, estava naquela época mais, né, revoltado, porque depois de uma certa idade você fica deixa do jeito que tá, né? Não vai resolver nada mesmo, mas conformar. Eu estava naquela época e esse disco foi o disco mais, assim, dos gêneros que eu comecei a curtir, do rock pesado, foi o meu primeiro. Eu não sei como que eu não furei esse aqui é original, eu não sei como que eu não furei esse vinil, tanto que eu ouvi. Mas antes do Kiss, que é considerado uma banda hard rock, esse disco aqui, Suzy 4, eu ouvia muito Suzy 4, quase tanto quanto esse. E tem outros discos aqui, né, sensacional, Saxon, Nazaré, aí já vai mais evoluindo, evoluindo em termos de anos só, não é de evolução, né, metálica. Mas esse disco do Kiss, agora eu comecei a estudar, a ler, pesquisar como que foi produzido. Porque antes desse disco o som deles era muito cru. Aí mesmo pra época, assim. Já tinha umas coisas mais... Tinha mais sofisticado. Mas num disco, o produtor faz muita diferença. Sim. Assim como o sonoplasta lá, como é que é? Né, o nosso amigo João lá, também faz muita diferença. É um tal de Bob Ezrin, um canadense, que o filho dele gostava muito do Kiss na época. Molequinho, adolescente. Aí o filho dele encheu tanto o saco dele que ele falou, não, ainda vou produzir
E o Bob Ezrin já tinha produzido Alice Cooper, já tinha feito sucesso com Alice Cooper. Depois, mais tarde, ele fez com Pink Floyd, com Peter Gabriel. Só que ele era um cara da música clássica. Tá. E ele introduziu nesse disco aqui do Kiss orquestrações, sinos. Você vai ouvir nessas músicas aí, né? Que estão selecionadas, você vai ver muita orquestração, piano junto com as guitarras. Tá? Então, pera, você sabe que a gente improvisa mesmo, né? Normal. Normal. A Páscoa acabou, faz quanto tempo que acabou a Páscoa? 2 semanas. Então tem aqui um bombom de... Você quer de uva ou você quer de prestígio? Qualquer um. Não, fala. Prestígio. Então você fica com isso aqui, esse que eu vou levar pro João depois. Tá? Aí onde a gente estava mesmo? Kiss. Tá. Então e é bacana, interessante. Você estava falando do produtor. O produtor, ele colocava... Eles não tinham noção de música, teoria musical. E eles tinham feito já 3 ou 4 discos, muito cru, como eu te falei. Sim. E esse cara chegou, esse Bob Ezrin, esse canadense, produtor, ele chegou para eles e falou assim, não, vocês vão fazer em compasso tal, de 4x4, e eles não sabiam nada disso. Então eles tiveram que aprender um pouco de música teórica com esse cara. Sim. E ele usava um apito de escoteiro. Então esse disco ficou assim muito diferente daquele disco, daquele som que eles faziam antes. Ficou muito mais produzido, muito melhor. Então, e você estava falando que nesse momento você morava em Curitiba, você estava ali. Super revoltado, como todo adolescente, né? Hoje eu já não sei, porque os adolescentes têm celular, antigamente a gente se revoltava. E como que você já ouvia sons igual você mostrou alguns Vinícius? Suzy 4, Rick Wakeman, eu ouvia progressivo. Switch. Tô dando dica aqui, ó, se ninguém quiser depois eu volto, hein? Sweet Fanny Adams, Suzy 4, mas o Kiss foi o primeiro de rock pesado. E qual que foi o impacto, assim? Nossa, eu não sei como eu não furei esse vinil, eu te falei o dia inteiro fora da sala de aulas, quando eu voltar pra cá. O disco inteiro. Eu não entendia nada das letras, mas a música, o som. Tanto que eu acho, muita gente já me perguntou isso, porque você sabe que eu fiz minha dissertação, tese, TCC sobre rock, e um dos aspectos assim é a questão como que o rock mexe com a gente, na nossa saúde mental e física. Sim. Né? E aí muita gente já me perguntou o seguinte, o que é mais importante, a letra ou a música? Não estou tirando o valor da letra, mas é a música. É a música. Você não entende nada do que o cara está cantando em russo, em alemão, em italiano, mas você gosta da música, a ópera, por exemplo, em italiano. E as letras daqui são bem bobinhas. Não é muito bonita. Coisa de pegar menininha não sei o que, adolescente. Rapaz, eu estava até ouvindo esses dias, Hermes Aquino, Nuvem Passageira, aquilo é letra. Mas é difícil você encaixar a letra na melodia. Sim. E se você faz uma letra muito cabeça, filosófica, você vai ter que fazer um clássico, um rock progressivo, porque você não vai conseguir encaixar no... Então, mas nesse momento que o Kiss... Porque o Kiss, na verdade, sempre foi aquela banda de festa, né? Não era uma banda para ser levada a sério, tipo, revolucionária. Era uma banda de hard rock que vivia como uma banda de hard rock. Tipo, eles não queriam salvar ninguém. Não, queriam festar. Exatamente. E por incrível que pareça, o Kiss, ele acendeu esse momento roqueiro geral, assim, impacto também visual e tal, mas as pessoas foram transitando pelo Kiss e saindo por uma tangente mais pesada, né? No meu caso foi. Mas geralmente eu acho que foi. Do Kiss, depois eu parti pra... Naquela época, 80 e pouquinho, Nazaré. Tá. Também era pesado. Aí logo em seguida, em 81, 82, 83, já começou a entrar o thrash, Metallica. Sim. Né? E eles mesmos falaram que eles não esperavam esse resultado. Porque o som foi completamente diferente. Foi um som cheio, um som bonito. Esqueça a letra. A letra é idiota. Sim. Fraquinho, idiota. Mas o som é fantástico. Vocês vão ter oportunidade. Bom, quem não conhece vai ter oportunidade. Então, mas aí que vem talvez
a essência do que você falou também. Lembrando, esqueci de novo. Já agradecendo ao apoio cultural Empório Mineiro e Bonato Santos, que apoiam a gente a poder continuar fazendo esse trabalho e trazendo essas figuras para falar de discos, músicas, etc. E há uma Rádio Web Londrina, que é o nosso parceiro de divulgação. Vale, um abraço, obrigado. Dando sequência, Adriano Fiore, o senhor que é um estudioso, o Kiss, o impacto do Kiss comportamental foi muito grande, né? Naquele momento, porque logo depois, eles vêm pro Brasil, um pouco depois, mas eles já faziam turnês mundiais, né? Japão, então. Na época do Destroyer, eu acho que não. Não, depois, na sequência. Então, quando foi a primeira vez que eles vieram pra cá? No 83. 83, eu assisti até, foi no Maracanã grande. No começo ninguém acreditava muito nesse trabalho, mas depois eles viram o som encorpado, né? Começaram a ser respeitados como músicos, tanto que nas gravações eles tiveram dois membros, o baterista Peter Criss e o Ace Frehley, que eram muito, vamos dizer assim, não seguiam muitas regras, não eram muito disciplinados, eles tiveram grandes atritos com o produtor, Bob Ezrin, né? Mas o trabalho final foi sensacional, tanto que 4 músicas tocavam até hoje, agora há pouco, né? Porque agora acho que eles pararam, agora é Avatar, né? Sei lá. Verdade. Eram desse disco. Sim. Tá? Fechavam um show, né? E aí eu só escolhi uma, Detroit Rock City. Great Expectations e Who Do You Love Me foi o que coloquei, porque eu acho melhor do que as que geralmente eles tocam. Tá. A Beth, né? Sim. Eu acho uma porcaria, tudo bem. Mas me impulsionou demais. Eles ficaram mais respeitados. E até hoje, pra mim e pra muita gente, é o melhor disco do Kiss, disparado. Eu me lembro de ter assistido pela TV, teve a cobertura, assim. Não tem jeito, moleque. Você se lembra? Lembro. Do Destroyer? Não, do show do Kiss no Brasil. De 83. Tá. E assim, era um moleque que estava na TV olhando aquilo e tal. Meu pai olhava e falava, isso não é muito legal, não. Mas até hoje tem esse negócio do rock, você acredita? Em 2025, com tanta desgraceira no mundo, bomba atômica, bomba de hidrogênio e não sei mais o que, destruindo a natureza, os caras ainda ficam falando besteira, falando contra o rock, que é música que faz mal, que é de gente que usa isso, que gente que usa aquilo. Mas eu acho que a parte boa do rock agora, eu acho que a parte boa do rock, de verdade, assim, que nichou. E quando nicha, você tem uma outra perspectiva. Hoje é mais fácil, quando você vê, pelo menos, um menino, quando eu vejo um menino com a camisa, falei na outra entrevista, com uma camisa de rock e tal, não é mais aquela coisa, é o cara que é curioso. Ele quer ir ver e vai ver, e isso eu acho muito legal ainda. Primeira dica. Primeira dica de? Na sua primeira música. Da música, tá. Detroit Rock City. Explique. Explicar a música? É a primeira do disco, é a mais famosa, ela foi baseada num acidente de carro que teve num dos shows deles. E então ela começa um cara dando partida numa Ferrari e tocando a música do Kiss no pano de fundo, uma coisa assim. É uma música pesada, bonita, agora a letra é uma coisica. Tudo bem, é o som que vale. Escutem lá a primeira dica do Adriano, Detroit Rock City, Kiss. No próximo eu venho de Turning. Dando sequência 107.9 Story Album. Hoje, mais uma vez com o Adriano Fiore, para falar de Kiss. Ele que é um Kiss magnífico. Calma. Eu sou um hard rocker maníaco. Vem cá. Você que escuta muita coisa, já viu muita coisa. Quantas vezes você viu o Kiss já? Esse de 83. Rapaz, o Kiss eu não vi muitas vezes não. Depois eu acho que foi um no Interlagos em 90 alguma coisa, mas eu fiquei frustrado. Porque o Paul Stanley, o
vocalista principal e guitarrista, né, básico, ele estava longe do microfone, como às vezes eu fico aqui e o João fica bravo comigo, e saiu um gritinho dele. O cara lá na esquina, mas trouxe playback, rapaz. Aliás, eu vi eu sempre pensei assim, o Saloma entrevista todo mundo, mas alguém tem que entrevistá-lo, né? Aí acho que foi no Usina. Você estava falando das tuas bandas prediletas Sim. Você citou The Sisters of Mercy. Sim. Eu fui a um show em 98 do Sisters of Mercy, na Alemanha, em Gelsenkirchen. Que fui assistir o Wacken. Deixa eu ver onde que tá o negócio aqui. Esse aqui é o posto. Desse festivalzinho que eu fui lá. Eu vi o Sister em 2022. Em Gelsenkirchen, 98. E tô lá, tal, não sei o que, com meu carrinho, né? Na época eu alugava carrinho, não tinha Uber, não tinha esses negócios, não tinha GPS, não tinha nada. Consegui chegar lá. Aí, rapaz, tá o vocalista, que esqueci o nome dele. Fugiu. Os dois guitarristas. Sim. Que, aliás, eram daquele disco, acho que Vision Thing, que é sensacional. Sim, pesado. É, por isso que eu gosto, o disco mais heavy metal, acho que é. Só que a bateria e o baixo é playback. A bateria não é. É programada. A bateria é programada. Rapaz, eu olhei aquilo e falei, peraí, eu me ferrei, esfolei todo pra chegar aqui pra ver playback. A bateria e o baixo também. O baixo também. Quando eu vi tinha o baixo, a bateria continuava programada. Então o Kiss eu vi nessas vezes, depois acho que eu vi em 2018 ou 2019, uma vez que eles vieram num sábado e domingo, que depois no outro dia o Ozzy ia fechar em São Paulo. Kiss foi 3 vezes só. Eu não sou muito assim fã do Kiss ao vivo, entendeu? Eu acho muita eu achei bacana. Muita palhaçada, muito. É teatro, eu gosto muito do AC/DC lá de pegada. Banda que se esfola ali, que não tem medo de errar, que não fica com aquele negócio de playback, não sei o quê. Playback você assiste. Fica em casa. Assiste pelo YouTube, né? Mas você sabe que assim. Que eu esqueci o nome do negócio que os caras usam, mas era famoso desde o começo do System of Mercy. Essa história de bandas ao vivo, tem umas que, igual você falou, tem mais pegada e tem outras que é mais um evento, um teatro e tal. E aí é muito pessoal, né? O Kiss você vai pra ver um evento. Isso é óbvio. Avatar não. Agora. Eu se recuso. Quando geralmente você foi em vários festivais, quais os que mais te impressionou assim? Festivais? O primeiro Rock in Rio, em 85, janeiro de 85, que eu acho que eu fui o segundo cara a entrar. Só tinha um garotinho com a camiseta do Iron Maiden na minha frente, que ele tinha fugido de São Paulo para assistir lá. Os pais dele tinham deixado ele ir. Eu morava no Rio nessa época, em 85. E realmente foi um negócio totalmente tipo um Woodstock. Ninguém acabou, assim, foi uma coisa que aconteceu, foi programado, mas extrapolou demais. Né? O Woodstock foi assim, né? Sim. Liberaram depois. E o Rock in Rio 1, que foi o marco de todas as bandas estrangeiras para virem para cá, porque antes era muito difícil uma banda estrangeira. Era uma por ano, né? Quando tinha. Eles tinham medo de levar calote, essas coisas. Então foi o Rock in Rio 1, né? Rock in Rio 1. Os 3 Wacken que eu fui. O Headbangers Open Air, que é numa cidadezinha pequenininha lá na Alemanha também. O Bang Your Head, também numa cidade chamada Balingen. E agora o show que me marcou, aproveitando de festival para show. Sim. Foram 2 shows principais que me marcaram. O Metallica, que eu acho que foi em 89,
no Ibirapuera, eles tocaram 2 noites. Já falaram, já comentaram em entrevista falando que esse foi, era o The Justice for All, né? The Justice for All. Metallica tava naquela pegada mesmo. Os caras estavam cabeludões ainda, loucos, e assim, loucos no bom sentido, tá? Porque, pô, e tinha perdido o Cliff Burton, né? Pois é. Mas foram 2 shows sensacionais, eu fui aos 2. É. Isso foi em 89. E aí em 96, 12 de outubro de 96, no Pacaembu, não sei se foi uma quinta ou um domingo, AC/DC, naquela turnê Hard as a Rock, que eu tive a felicidade, inclusive, de participar do clipe Hard as a Rock em 95, né? Quando eu fui no Monsters of Rock de 95. E acho que era o único brasileiro que estava lá. Eu tenho até o camiseta, o certificado, passei junto com eles lá, foi bem legal. E esse show de 96 foi sensacional. Olha, foi um troço tão fora do comum? Alienígena, tão transcendental, metafísico, que quando terminou, ele geralmente termina com a For Those About to Rock, acho que até hoje. Eu sei que a gente estava todo mundo pulando assim, ó, todo mundo, estádio inteiro. Acabou a música, eu olhei pro lado, olhei pro outro, os caras olharam pra mim, o que é esse cara aí? Sabe? O que é esse cara aí, sabe? Meu, coisa louca. Aí eu tava saindo, eu via molecada naquela hora, eu já era mais velho, mas eu via molecada assim no chão. Esse tipo de shows eu acho que vai ser difícil ter daqui pra frente. Não sei se é... Não, eu acredito que vai, porque assim, o tempo tá passando pra todo mundo, óbvio. E daqui a pouco a gente não vai ter mais essas pessoas fazendo eventos. Sim, mas o meio... Sim. Influencia as pessoas. A gente está numa fase que agora é tudo para entorpecer, sem droga, entorpecer. Então ninguém mais reage para nada, faz nada. E isso também vai na música. Por isso que os caras que faziam rock na década de 70, que ainda tinha muita influência da discoteca, que o Kiss teve muita influência da discoteca, inclusive no Dynasty. O Stanley adora a discoteca. E o Casablanca, que é o selo do Destroyer, era de música de discoteca. Então do 80 foi uma coisa diferente, 90 você vê que já foi diferente, de 2000 para cá, então no nosso século, então a coisa ficou assim, ou ficou bruto demais, mas sem melodia, sem o feeling, sei lá, é diferente. Sim. Então não adianta, é diferente. Nós estamos respirando outro ar, outras coisas, outras influências. Outra referência. Mas eu acho. Mas aí ainda temos as possibilidades de ter esses monstros sagrados aí, alguns, ainda. Porque daqui a pouco vai parar. Tá igual o João falou, tá todo mundo já lá no fim do programa. Vai parar. Me preocupa depois. Pois é, não surgiu. Você entendeu? Não, banda de arena. Tipo, quem que é a banda de arena? Banda de arena, então pior. De hard rock ainda saíram algumas aí, mas não convenceram de heavy metal. Mas de arena, pior. Isso que eu tô te falando, não tem. Mais recente ainda. Você tá falando de Journey. Sim. Sei lá, de Bad Company. Ranger. Não, tô falando até das mais convencionais. Real Speedwagon, vão achar que tô xingando alguém aqui. Tem banda, vai acabar. O Kiss é um grande exemplo disso. O Kiss para. Tem uma. Não é a mesma experiência. O AC/DC vai parar? Não é. Acabou. Até o próprio. Indo um pouco mais. O U2 vai parar? Acabou o bando de arena. Mas o próprio U2 já o negócio deles é só... Então, mas entendeu? Você não vê a banda, você só vê aquelas coisas assim, pra cima e pra baixo. Acabou, acabou, mano, as bandas de arena. Os Stone, mano. Esqueça, a última turnê. Tá, mas gozado. Tudo também levado a fazer essa tua pesquisa aqui, a pesquisar pra fazer o teu programa, né? Eu acho que você não me chama mais depois dessa. Mas eu tava vendo umas bandas antigas com novos membros, mas que estão numa pegada muito legal ainda. Queensryche. Sim. Tocou agora, né?
Em São Paulo? Queen's Rush, isso mesmo. O Saxon na Natal. Tocou agora também? O próprio Metallica. Apesar de tudo, eles ainda ao vivo, os caras são... O James Hetfield, né? Sim, manda. Kirk Hammett é um tremendo um guitarrista, mas o James Hetfield é a banda, né? E ao vivo é muito legal, né? É o espírito da banda, né? É o cara que, né, não fica brigando todo mundo, nem enchendo o saco de ninguém. É o cara que só quer fazer som mas está muito diferente, assim, em termos de heavy metal que eu tanto gosto, olha, novas... Pois é. Não convenceram ainda. Esse é o ponto. É triste. Eu fico pensando, porque assim... tem ciclos, não sei o quê. Existem realmente bandas novas, mas eu acho que não chegou naquele momento ainda da virada de novo, saca? Que a gente passou... Uma nova leva. Dos 80, dos 70 para 80, 80 para 90. Não teve ainda aquele que veio e falou, opa... Esse século tá complicado, viu? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Todos. De humanismo, de criatividade, tá complicado. Esse século tá complicado. Tanto é que você vê, tipo... um dos grandes lapsos disso é o nosso próprio rock nacional. Sim, o rock nacional dos anos 80, sensacional. Nos 90 ainda teve um fôlegozinho, não tinha, mas tinha. O heavy metal também, mesma coisa. De repente fez. Claro, aquilo que a gente tá falando, tudo depende na próxima, se eu vier, eu venho de jaqueta de couro ou de terno. Da época, vamos pegar a música clássica, que é o estilo que eu mais gosto, ao lado do heavy metal e hard rock. Música clássica teve uma época dela que era lá do Vivaldi, daquela turma toda lá, que era o barroco, que é tudo considerado música clássica. Depois teve o romantismo, com Beethoven, Mozart, aquela turma toda. Mas foi a época do século XIX para o XX, foi um ou outro. Acabou. A ópera e música clássica acabou nesse período aí, antes do século XIX. Pro 20. Pro heavy metal, o hard rock, o hard rock ainda veio antes do heavy metal mesmo, né? Lógico, na década de 80, o heavy metal é mais final de 70 pro 80. O hard rock ainda veio assim da metade, segunda metade do 60 com o Sweet, que você já viu alguma coisa, o Humble Pie. Essas bandas já mais pesadas. Era uma coisa mais barulhenta, né? 10 Years After. E depois passou os 70, que foi sensacional. 80 nem se fala. Foi o auge. Foi o auge. E que eram coisas boas, que tinha muitas bandas que falavam de festa, de alegria, se põe Poison, põe um monte de bandas nesse gênero aí, né? LA Guns. E não era essa coisa... Até o fez o filme lá, Judas Priest, de hard rock lá, que tem o filme lá do... o Def Leppard, Motley Crue, que também aí já entrou do final dos 60 para 70, já veio o punk, já se mesclou com o heavy metal, ficou uma coisa muito legal. E que daí surgem os sons pesados, de verdade. Daqui pra frente que começa o... Então, mas era uma coisa que te levava pra cima. Aí entrou o grunge, levava você pra baixo, coisa ruim, música. Mas ainda era pesado. Sim, mas me dava vontade de aquela coisa que me colocava pra baixo. Eu já bebi um pouco nessa fonte. Segunda dica é o Do You Love Me, né? Do You Love Me. Também a letrinha muito fraquinha, muito sem vergonha, mas o som é sensacional. Então escutem lá a segunda dica do Adriano. Kiss. Dando sequência direto dos estúdios 107.9, segunda temporada, Story Album. Falando hoje Kiss Destroyer, que é a escolha do senhor Adriano, que é esse bonitão aqui. Cara, voltando a falar do Kiss. Naquele momento que você falou 7, 9, 80, quando você pega esse disco aí, como que você tinha sua galera que ouvia sons? Eu não, eu sempre fui lobo solitário. Mas assim, tinha um reflexo
desse disco, fora você, tipo, de quem ouvia som? Pois é, eu não sei como que eu comecei a curtir Sweet, Suzy 4 e o Kiss, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que o que me atraiu foi a capa. Tá. Que, aliás, ainda é uma das mais bonitas de capas que tem, na minha opinião. Acho que eu comprei nas lojas americanas isso aí. Mas você comprou pela capa, então? Pela capa. E eu sabia que era uma banda de rock pela... Sim, pela estética. Pelo figurino e tal, mas... Aí, nossa, o som é maravilhoso, como eu te falei, não vão pelas letras. Nem tentem traduzir, vocês vão ficar decepcionados. Eu acho até que nesse momento, nem todo mundo, obviamente, mas quando você é mais jovem, que você não fez inglês, não tem essa noção, o que atrai realmente é o quê? O som. Mas é isso que eu estou te falando. Mais, você não entende, ou não, é mais importante na música é o som. Se você consegue unir as duas coisas, como por exemplo no Dormes aqui, no Novo Passageiro, o Metallica, as letras do Metallica são cabeça. Sim. Muito legais. E o som é maravilhoso. Esse disco aqui Light. tem o Fade to Black, que pra mim é a música mais bonita do Metallica. É uma baladaça. Traduza e veja o que ela diz. Cara, é filosofia existencialista. É fantástico. Mas isso é coisa rara, em qualquer gênero. Sim. Né? Perguntar uma coisa. Agora... Bom, eu sempre fui avesso a súcias, maltas e bandos. Então, eu nem sei como é que eu curti isso sozinho. Isso aqui é o... Minha dissertação aqui na UEL. Sobre... Imagens, carnavalização... E esse aqui é da PUC de São Paulo, minha tese. Sobre? Sobre hard rock heavy metal, mas de uma forma mais... você coloca psicologia, sociologia e cultural. E pretendo fazer o PhD ainda, né? E como que é, cara, fazer um trabalho nesse sentido, falando de heavy metal e hard rock? No meu caso é prazeroso. E a receptividade? 24 horas... 60 anos e não sei quanto da minha vida. Quer dizer, eu comecei a curtir rock mesmo aos 13. Né? Opa, mais um. Mas como que é assim? Como foi você criar esse tipo, vou falar sobre isso, além de ser fã? Né? Se eu não fizesse isso, eu não ia fazer outra coisa. Tiveram que me aguentar. Aqui na UEL, por exemplo, foi considerada a melhor dissertação na época em comunicação. Né? E aí o da PUC já foi diferente, já foi uma continuação, porque todos os assuntos, qualquer assunto, em qualquer área, se você for pesquisar e for desenvolver, é infinito. Eu me lembro até que tinha um pessoal que falava assim, às vezes eu ia fazer assim, conversar sobre rock numa sala, alguma coisa assim, esse cara aqui apresentando, né, como vocês fazem, você faz a apresentação e tal, o Janjão também. Aliás, o Janjão foi o único cara que me mandou Feliz Natal e Feliz Ano Novo, viu, na rádio, viu? Avisa o resto aí. Não esqueço não, Janjão. E aí você falava, esse cara aqui entende tudo de rock, né, geralmente para a moçada, né? Aí eu já fazia assim, meu Deus, entende tudo. Ninguém entende nada de nada. Nem tudo de nada. Para com isso. Todo lugar que você vai, você aprende. São trocas de informações. Justamente. E não tem como você saber de tudo. Aí eu já começava respeitando as pessoas que me apresentavam e tal, mas eu não ia entrar numa dessa porque isso não é verdade. Tá? E eu ainda vou fazer o meu PhD, que vai ser sobre a saúde de bem-estar. Vou fazer ainda. E esse livro aí? Esse do Kiss aqui? Tá bem encapado e tal. Então, esse aqui eu peguei justamente para ter um pouquinho mais de... para falar do Destroyer, né? Ele vai nesse momento ou não? Sobre como assim? Ele fala exatamente desse momento do Destroyer? Não, de toda a carreira dele. Tá. Mas o Destroyer foi bem diferenciado. 2 discos, aliás, o Destroyer e o The Elder. Depois eles colocaram umas coisas de ópera,
assim, mais clássico, de folk, que é um disco que muito Kiss maníaco, o pessoal do Kiss não gosta. Mas abriu caminho até para o Paul Stanley, que é o vocalista, ele fazer A Bela e a Fera, que ele apresentou acho que em Nova York ou Paris, fez uma turnê aí uns anos atrás. Já foi uma preparação, não sabia que ia acontecer isso. Mas o próprio Destroyer, você vai ver que tem sinos, tem um coro de as crianças, tem uma coisa assim, tem um filho do Bob Ezrin, que é o produtor, o garotinho xingando, gritando com meio de uma das músicas. Foi muito elaborado. Elaborado, pesado e com sentimento. Porque não adianta nada ser um negócio elaborado e não ter sentimento nenhum, não ter feeling, né? Falando nisso, o Pandemonium do disco lá de 1994 do Killing Joke, pra mim é sensacional. Sensacional. É sensacional. Essa pressa é nada. Né? Aliás, o vocalista do City of Mercy é o Eldritch. Não lembro o restante, mas enfim. O Adriano hoje já falou um pouquinho das bandas, de como você está vendo o mercado e tal. Você acha que esse mercado que reacendeu de vinil, lógico, para um público diferente, então, como o CD que está voltando, assim... CD também está voltando? Está voltando. Que bom, não vendi nada. Até VHS eu tenho, a das caras. Isso é um bom sinal, de certa forma. Sensacional, né? Claro. Porque isso aí mostra que assim, existem pessoas que ainda são apegadas à questão do físico, que eu acho que é o que incendiava, que fazia parte de todo um folclore, quando você pegava um disco, um encarte, ou que seja uma revista que falava sobre o assunto que você queria ver. Bom, acho que eu sei o que você está querendo. É um ritual. É um ritual. É uma coisa fantástica, te dava uma alegria. Você juntava as pessoas. Eu não, porque eu sempre fui sozinho, graças a Deus. Mas eu sei das pessoas que juntavam, Sim. Às vezes me convidavam. A gente ia assistir, por exemplo, fita VHS do Iron Maiden em 1980. Eu morava no Rio nessa época, 83, 87, que peguei esse pessoal do rock nacional também. Sim. Traje a rigor e tal. A gente marcava, eu ia e tal, né? Mas assistia um VHS do Iron Maiden na casa de um fulano de tal lá em Ipanema, aí juntar a maior galera lá para assistir o VHS, porque ninguém tinha acesso. Sim. Então. Agora esse troço do vinil, para as pessoas que gostam ainda, é uma coisa bem interessante, mas tem muita gente que entra na moda. Eu estava assistindo a um podcast que estava presente o Regis Tadeu, de São Paulo, e o Gastão Moreira. Eu acho que eu vi. Eles fizeram uma pesquisa aí que 70% das pessoas que compram vinil não tem um aparelho em casa. Só para dizer para os outros que tem. É o ser humano, né? Então, mas é que você daí... Porque assim, aí você tocou em outro assunto, que é a questão do modismo. Porque agora voltou, existe todo... veja bem, você faz o que você quiser e da forma que você achar melhor, normal. Mas nós estamos falando de questões... Deixa eu mudar de lado agora. De pessoas que degustam da obra de forma diferente. Mesmo que seja só para ficar olhando para ele. Eu sou assim, lógico, eu tenho aparelho em casa. Sim. Mas eu sou assim, só de ver os discos, CDs, VHS, as fitinhas, cassete, assim... que bom, vou dormir tranquilo hoje. Você tem um acervo muito bom, né? Já foi melhor. Me desfiz, fiz uma besteira uma época atrás, aí resolvi vender para ir para fora. Eu devia ter feito, mas depois eu fui tentando recuperar um pouco. Sim. Mas continua ali. Tem algumas coisas raras, por exemplo, esse do Metallica aqui, ó. Esse aqui é das primeiras edições da Mega Force. Isso aqui não tem preço. O cara chega, te dou 200. Isso não tem preço mesmo. Quando você ainda é aquele cara, tipo, você vai nas lojas e... Sou rato de... não de porão, sou rato de sebo, rato de livraria. E ainda tem mesmo, tipo... Que eu acho legal pra caramba isso. Quando você entra num lugar
E eu sempre fico prestando atenção, principalmente sebo. Você vê algumas figuras de cara. O cara, ele é específico. Você sabe que ele gosta, você sabe que ele tá procurando, e ele tá ali. A mesma coisa que você vai fazer daqui a pouco. Você quer encontrar aquele sujeito, aí você vai no sebo, vai na livraria e tal, né? Acho que nem livraria existe, né? Quantos anos dentro dessa brincadeira aí de música? Desde os 13. Você está com quanto? 60? Quantos anos? Não, que 70, rapaz. 70 tinha você quando você era novo. Vamos lá, deixa eu ver. 70, 27, 37? Quanto? 47? 47 anos rock and roll. De prestação de serviço. Pra mim, né? Os outros não sei, cada um, mas... E ainda sente a mesma efervescência, assim mesmo? Eu sinto, mas não tem tanto hormônio mais, assim, aqueles hormônios de... né? Sinto do jeito que dá, né? Terceira dica? Terceira dica é Great Expectations. Vai ter um coro de crianças bem legal aí. Mais nada pra falar dela? Ah, tem, eu posso falar? Não sei se está pulando. Pode. A letra, para variar, é uma droga, mas são esses fundos sonoros. Eu não sei se tem uma criança gritando ou é um coro, porque eles contrataram um coro do Brooklyn para fazer a introdução de uma delas, não sei se é Great Expectations, mas elas têm umas melodias muito bonitas, tem piano, todas elas têm piano junto, harmonizando com as guitarras. Esse disco é fantástico, tanto que eu acho que até o pessoal do Kiss, eles não conseguiram fazer outra coisa parecida. Então escutem lá a terceira dica do Adriano. Finalizando mais uma Story Album, já agradecendo Empório Mineiro e Abonato Santos pelo apoio cultural e a possibilidade de a gente estar aqui trazendo esses obeliscos pirâmides que ilustram mais uma vez e vem contar suas preferências, o seu gosto e bater um papo, falar de música, que é o mais importante. Obrigado a Alma Rádio Web Londrina, que é o nosso parceiro também. E falar com o senhor Adriano Fiore, o que dizer dessa continuidade 2025? O que esperar? 2025 o tempo continua, né? Não sei se o tempo é retilíneo, se ele volta, se é para cima e para baixo, né? Mas o tempo está aí, os planetas estão aí, o universo está aí, a gente é que é o problema, né? O problema é essa racinha humana que Deus me livre, né? Cruz credo, terrível. Só destrói. Né? Aliás, voltando a falar isso aqui, o programa Zerinho. Se teve o primeiro azar dele. Story Album, esse é o Zerinho. Chegou atrasado, mas é o Zerinho. Olha o João, cara do João. O que é isso? O que significa isso? Acabou? Então, valeu. Obrigado. Não deu tempo nem de meter a boca? Lembrando, você não tem página social, tem? Tem o quê? Redes sociais? Não. É isso. Só WhatsApp. Vai aparecer aí os do Story Album. Cara, mais uma vez, deixa o seu like e inscreva-se no canal, porque assim você ajuda a eu poder trazer mais figuras, mais pessoas que vão falar do que é importante, que a música é a sua preferência. Isso é um reflexo que você pode fazer e vir aqui também falando da sua preferência. Obrigado, senhor João. Mais uma vez, Adriano, valeu. Não tinha acabado? Acabou agora. Tchau. Me enganou, hein, João?